Boa noite, igreja do Senhor. Sejam bem-vindos. Sente-se, por favor, com alegria em seu coração. Isso, que Deus tenha liberdade de falar com você hoje. Mais uma oportunidade que Deus nos dá, né? Eu cheguei mais cedo hoje, irmãos. Eu tenho compromisso, eu tenho um casamento para realizar hoje ainda. Tenho um casamento. Hoje eu saí da igreja, eu cheguei aqui no salão, lá no escritório eu cheguei bem mais cedo. Mas aqui no salão entrei às 8 e saí por volta das 4h30. Né? Glória a Deus. Estava ali terminando de digitar um termo ali. Aí completei o jejum às 18, fui lá e comi um arroz agora. Mas que bom que você está aqui. Está feliz? Como você está? Bem? Como você passou de sexta-feira para cá? Alguns eu vi na sexta-feira passada, alguns eu vi no domingo. Alguns que eu vejo à tarde eu estou vendo aqui à noite. E alguns que eu vejo à noite eu vi hoje à tarde. Hoje fez assim, né? O pessoal mudou de horário. Mas, gente, eu espero que o Senhor tenha liberdade na sua vida. Você não veio aqui para me ouvir, é muito bom estarmos juntos, é muito bom caminharmos juntos, mas você veio para ouvir a voz do Senhor. E Deus fala por sua palavra. Pastor, como é que o senhor sabe que Deus fala por sua palavra? Porque quando estamos ministrando, o Senhor trata de assuntos que a pessoa não conversou com o ministro, a pessoa não falou a respeito de nada disso com o pastor, tá? Podemos até ter conversado em alguma oportunidade, mas daquilo que Deus vai tratar, daquilo que Deus vai falar, muitas vezes você não teve a oportunidade de abrir o coração e dizer, e você vai saber que é o Senhor que está falando contigo. Você vai saber que é Deus que está te dando direção, que é Deus que está trabalhando em teu caminho e em tua vida. O Senhor quer te ajudar muito hoje. O Senhor quer te ajudar. Há algum tempo Deus está tentando trabalhar nas nossas vidas. Se as coisas dependessem somente do Senhor Deus. O mundo espiritual, ele é regido por leis, assim como o nosso. E há uma lei máxima no mundo espiritual que ela é obedecida por Deus. Observe, Apocalipse 3:20, Jesus vai dizer assim, eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Então é uma lei absoluta no mundo espiritual, nada entra na minha e na sua vida se eu e você não permitir, nem o Senhor Jesus. Nem o Senhor Jesus. Por isso eu digo para as pessoas o seguinte, Deus não pode fazer nada em você, Deus não pode fazer nada em mim, que eu e você não venhamos permitir que Ele faça, tá? Se dissermos, Senhor, eu quero, aí Isaías vai dizer Isaías 1:19, se você quiser e me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Se quiseres e me ouvires, comereis o quê? O melhor dessa terra. Então, gente, não depende do Senhor apenas, Ele está aqui, Deus está aqui, tá? Deus está aqui, sua palavra diz que onde nós nos reunimos e falamos do seu nome, ali Ele está presente. Deus está aqui, e está pronto a operar, está pronto a lhe ajudar, está pronto a fazer por nós o que a medicina não pôde, o que os olhos naturais não podem ver, o que os homens comuns não podem fazer, Deus está pronto a fazer por mim e por você nessa noite. A questão é, como está o meu e o seu coração? Para isso eu tenho uma dica para você nessa noite. Trouxe a sua Bíblia? Então vamos lá, porque tudo aqui é pela palavra, irmãos. Vamos lá? Juízes, capítulo 17. Eu vou usar um versículo do livro de Juízes, porque foi esse versículo que inspirou todo o restante da mensagem. Prometo que vou ser breve, mas sucinto, e vamos alcançar aqui rapidamente o entendimento que precisamos. Juízes, capítulo 17, veja isso, Juízes é o 7º livro da Bíblia, tá? Você passa lá, depois de Josué, que aí encerra, irmãos, o período da entrada e conquista da terra prometida, e depois da morte de Josué, a terra, ou seja, os hebreus começam a ser julgados e dirigidos pelos juízes que por Deus foram levantados naquele período. Então, Juízes, capítulo de número 7. É o versículo que é o 17, tá, gente? Capítulo 7. Juízes, capítulo 7. Verso 17. Encontraram? Vamos lá? Então está escrito, irmãos, veja. E disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer.
E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Esse versículo me chamou muita atenção, porque se você olhar só ele sozinho, isolado, fala assim, pastor, o que é isso aí? Né? Mas, lembrando de que Cristo veio para nos dar um exemplo, eu vou te falar algo aqui. Esse versículo fala um pouco da história de um homem chamado Gideão. Gideão, dentre os juízes de Israel, foi um que julgou a terra por algum tempo, aonde no momento mais crítico da terra, Gideão estava malhando trigo no lagar, né? Ele não tinha onde malhar o trigo, então ele estava malhando o trigo no lugar onde a uva era pisada, um lugar impróprio, mas ele estava trabalhando para colocar a salvo dos inimigos, enquanto os demais dos seus irmãos, toda a terra se escondia em cavernas, Gideão estava trabalhando para manter a salvo algo que ele tinha plantado, algo que ele tinha colhido e que precisava para manter bem a sua casa, a sua família. E diz a Bíblia que nesse momento, o anjo do Senhor vem, gente. O anjo do Senhor vem, se apresenta para pertinho de Gideão e diz o quê? O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, homem valente. E o Gideão olha ali aquela presença do anjo e diz, ah, Senhor, se o Senhor é comigo, o que aconteceu das maravilhas que nós ouvimos dizer, que os nossos pais nos contaram, que o Senhor tirou todos do Egito com mão forte, o que aconteceu? O Senhor disse, Israel transgrediu, ele pecou, mas você vai começar a livrar a Israel das mãos dos midianitas. O Gideão olha aquilo e fala assim, mas eu sou o menor da casa de meu pai, e a minha família é a menor de Manassés. Deixa eu lhe dizer algo aqui já. Quando Deus te chama para fazer algo, meu irmão, quando Deus te chama para uma missão, quando Deus te chama para uma obra, não fique se comparando com o tamanho daquilo que você precisa fazer, porque o Deus que chama também capacita. Então Ele chama pequenos para coisas grandes. Ele chama aqueles que muitas vezes aos olhos naturais não têm condições para fazer aquilo que, irmãos, chama a atenção de todo o povo. O Gideão começou a se comparar, dizendo, não, mas eu não posso, eu sou o menor da casa de meu pai, ou seja, ele era o filho caçula, e geralmente para estas coisas eram os filhos mais velhos, eram os primogênitos, Gideão era o mais caçula, e a minha família é mais pobre, com quem nós vamos livrar Israel? O Senhor disse, eu vou ser com você. Então uma das coisas que atrapalham muito o homem de Deus, a mulher de Deus na caminhada, e naquilo que Deus quer fazer na vida dele, é você olhar para o tamanho de algo que está no teu coração querer fazer e se sentir pequeno para aquilo. Ah, eu não vou conseguir. O diferencial é que Deus é com você. E se Deus é com você, homem de Deus, e se Deus é com a senhora, mulher de Deus, aí todos os obstáculos e barreiras são vencidos, porque o próprio Deus trabalha. Pastor, e o versículo que o senhor leu? Pois é, esse versículo é quando Gideão já tem um exército. Gideão enfrentaria uma batalha com um exército de quase 1 milhão. Ele lutaria contra um exército de quase 1 milhão. E ele vai ali trabalhando os homens. Ele começa com 32 mil. E o Senhor Deus fala para ele, tem muita gente. Daqui a pouco voltam 22 mil, ficam 10 mil, e o Gideão imagina, agora está bom, Deus ainda diz assim, tem muita gente, desce ao ribeiro, e vai, aqueles que descerem a água e beberem como cão, esse você separa, e a Bíblia vai dizer que aqueles que desceram a água e lamberam, beberam como cão, foram 300 homens, então o exército de Gideão, para enfrentar um exército de 1 milhão, eram 300. Depois você lê toda a passagem, que se eu ler tudo aqui, nós fazemos uma vigília. Estou resumindo bem. 300 homens apenas. E aí os seus olhos podem olhar e dizer assim, puxa, é impossível, pastor. Impossível 300 homens vencer um exército de 1 milhão. Se você olhar toda a história dos hebreus e do próprio povo que o Senhor levantou, eles nunca estiveram em vantagem em batalha nenhuma. Deus nunca permitiu que eles estivessem em vantagem, em batalha alguma. Eles sempre estavam em desvantagem, eles sempre estavam em menor número.
eles sempre tinham menos pessoas do que o exército inimigo. E você pode perguntar, mas por que isso? Para que a excelência do poder da vitória fosse sempre de Deus e nunca do homem. O homem hoje, irmãos, sabe, ele permite que o seu coração se exalte, ele permite que haja uma altivez, uma certa soberba na sua forma de conduzir a história da sua vida, dizendo, eu fiz, eu sou, o meu braço, eu consegui, eu cheguei. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, se Deus não fosse por você, se o Senhor não fosse contigo, a história seria outra. Quem sabe houver um momento da sua vida que você imaginou que estava só. Quem sabe houver uns momentos da sua história que você imaginou, meu Deus, eu estou sozinho. E Deus te deu vitória que você pensou que não conseguiria vencer. Mas por que às vezes tem que chegar a esta situação? Porque o Senhor não divide a glória dele com homens. Deus não divide a glória dele com pessoas. Toda a glória, toda a honra pertencem ao Senhor Deus. Nunca se esqueça disso. Sempre que o seu coração pensar em se exaltar, lembre-se de onde o Senhor te tirou. Lembre-se de onde foi que o Senhor te encontrou, tomou-te pelas mãos e trouxe até o local onde você está. Deus nunca permitiu que o exército do seu povo tivesse em vantagem numérica contra os inimigos. E eu vejo cristãos hoje às vezes desesperados. Pastor, quantas coisas se levantaram contra mim, quantos problemas, quantas adversidades de todos os lados, parece que eu estou em menor número, parece que eu sou a minoria, eu sou o menor, o mais fraco. Como é que eu posso vencer uma situação dessa? Esse é o problema. Nós achamos que o poder da vitória está inteiramente na nossa condição e na nossa capacidade. Se você comparar a situação consigo mesmo, vai chegar um momento que você vai dizer, não dá, para mim não tem condições. Mas quando você apresenta o tamanho do Deus que você serve, quando você compara com o tamanho do Deus que você tem servido, aí você percebe que essa situação, essa adversidade, esse levante maligno não é nada. Não é nada. Tá? Estou passando aqui da introdução. Eles estavam em menor número, 300. E como Deus levantou Gideão, Gideão era um homem que ia à frente. Ele recebia o que? As instruções do Senhor. Diretamente as instruções de Deus. Então Gideão chamou o povo nesse versículo 17 e disse assim, olhem bem para mim, tudo que eu fizer vocês façam. Copiem, imitem os movimentos, façam tudo o que eu fizer, porque fazendo assim, nós vamos ter essa vitória. Então o povo tinha o quê? Tinha que ter Gideão como referência na batalha. Eles não podiam imitar nenhum outro, eles não podiam tirar os olhos de Gideão, eles precisavam estar atentos a tudo que esse homem fizesse, para que eles pudessem fazer semelhante. Como que iam os movimentos em sincronia. Eles precisavam estar atentos, né? E chegava um momento que, irmãos, não tinha nem como ter os olhos nos inimigos. Como eu vou manter os olhos nos inimigos e os olhos em Gideão? Né? Então parece uma coisa maluca. E se você observar toda essa história, eles foram para essa batalha, não foi com espada nem com lanças, eles levaram buzinas e tochas de fogo. Quem é que vence batalha, irmãos, com buzina e tocha de fogo? Quem? É com as coisas que só quem é de Deus crê, e quem crê, vê a glória do Senhor. Quem crê, vê Deus trabalhando. E lá estão eles. Mas o que eu quero que você entenda, veja, nesse período da antiga aliança, ou no Velho Testamento, né? Eu gosto de falar antigo, porque Deus não usa coisa velha. Velho, coisa velha é descartado, tá? Coisas antigas são utilizadas pelo Senhor Deus. Lembra do profeta velho? Por quê, irmãos? Porque o velho, o chamado velho, conhecido velho na Bíblia, é aquele que, irmãos, que já não ouve mais. Lembra do profeta velho?
que estava em Judá e Deus não podia usá-lo. Por quê? Porque ele não ouvia mais o Senhor, e Deus trouxe um profeta de outro lugar. Então, o velho, não fazendo referência e alusão à idade de ninguém, mas o velho é aquele que já não ouvia mais o Senhor, que Deus já não podia trabalhar com ele. Agora, existiam o quê? Homens que o Senhor Deus tinha liberdade, independente da idade. No Salmo 92, o salmista diz que até na velhice nós daremos frutos. Podemos até, irmãos, passar e ficar um pouco antigos, né? Mas seremos usados pelo Senhor. Agora, o velho conhecido na Bíblia é o que se cansa, é o que já não dá mais ouvido, é o que anda onde, irmãos? Na canseira e no enfado, tá? Então, entendam bem disso. O Antigo Testamento, a antiga aliança, você pode perceber que todas as batalhas, elas eram vencidas como? Espadas, lanças, escudos, capacetes eles tinham, né? Eles tinham, eu pensei que eu tinha caído aqui, irmão. Eu olhei para a TV e falei, caí agora, meu Deus do céu. É o Ricardo que está lá, é? O Ricardo é antigo, dá para ser usado. Veja, gente, então era vencido com lanças, com espadas, escudos, eles tinham as suas armaduras. Só que eu estou agora com vocês e nós estamos em uma nova aliança. E a minha, sua luta hoje, ela já não é mais uma luta que traz o quê? Espadas. Não espadas como tinham no passado. Você não vê ninguém andando pela rua aí com espada, irmão, né? Aquelas botonas, capacete de ferro e armadura. Não tem. As nossas lutas hoje, elas são vencidas com as armas, mas são armas o quê? Espirituais, porque a minha, sua luta hoje, ela é principalmente espiritual. O que antigamente era resolvido na espada, hoje é resolvido, irmãos, mediante a comunhão com o Senhor Deus. Não perdemos a armadura. Paulo vai dizer na carta aos Efésios, que o que, irmãos? Que devemos tomar a couraça da justiça, tendo cingido os nossos lombos com a verdade, tomando o capacete da salvação, que, irmãos, é a mente blindada por tudo que a palavra do Senhor Deus nos dá, tomando a espada da justiça, que é a palavra, tendo calçado os pés na preparação do evangelho da paz, porque aí os nossos pés não se desviam do caminho. Então nós temos a nossa armadura hoje, mas a armadura, ela é o quê? Espiritual. E por que o Gideão chamou o povo para olhá-lo, para observá-lo? Porque ele era referência. E se viermos para a nova aliança hoje, quem é a referência para mim e para você, gente? Quem é a referência para nós? Cristo. Cristo. Os nossos olhos precisam estar em Cristo. É como se eu ouvisse agora Jesus dizendo para mim e para você: mantenha os olhos em mim e façam como eu fizer. Da maneira que eu fizer, vocês vão fazer. O Senhor está procurando homens e mulheres que sejam o quê, irmãos? Seus imitadores. Um dia Paulo pregou isso. Paulo enviou uma carta aos Coríntios, e lá na altura do capítulo 11, no primeiro versículo, ele vai dizer assim, ó: sede, pois, meus imitadores, como também eu de Cristo. Então Paulo está dizendo, gente, preste atenção em mim, porque eu sou um imitador mas fica bem claro, que se eu deixar de imitar Cristo em alguma coisa, não me imite. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. E hoje não é diferente a situação. Numa batalha espiritual, às vezes estamos, irmãos, se olharmos pelos olhos naturais, estamos em desvantagem. Sim. Eu lembro de Jesus chegando, irmãos, na terra de Gadara, dos gadarenos. Já ouviu falar isso? Sim ou não? Quem estava em Gadara, que Jesus foi ajudar? Quem era? Fala aí para todo mundo ouvir. Quem era? O endemoniado.
E quando Cristo chega, esse endemoniado prostra, porque Satanás sabe que tem que se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso, e ele se prostra, e Jesus já estava dizendo: sai desse homem, espírito imundo. E depois Cristo pergunta para aquele espírito, que fala na boca do homem: quem é você? E o demônio diz: meu nome é Legião, porque somos quantos? Um exército de muitos, na vida de quem? Um homem. Um homem, sofrendo com muitos espíritos malignos alojados em sua vida. Tanto que as atitudes daquele homem faziam com que toda a cidade pensasse que ele fosse maluco, ele era taxado como um doido, né? Os homens já não mexiam mais com ele, diziam: não, ele é doido, ele é maluco, nem com grilhões e cadeias alguém poderia prendê-lo. Então havia o quê? Legião, muitos demônios na vida dele. E geralmente é assim que somos atacados. Não é de uma forma só, são de várias formas. Não é de uma maneira apenas, de várias. Não por um lado apenas, mas por todos os lados. E aí você diz: meu Deus, como é que pode? De todas as formas, eu estou tentando ficar livre aqui, parece que aqui está dando certo, ali dá errado, e eu vou tentar mexer alguma coisa aqui para ajeitar, quando vai ajeitando, outro problema aqui, aí eu corro aqui, eu corro acolá, eu preciso ficar correndo de um lado para o outro, eu faço tudo e não resolvo nada. Faço tudo e não resolvo nada. O que está acontecendo? Você está enfrentando uma batalha espiritual e não está entendendo. O homem natural vai ao desespero. O homem natural, irmãos, perde o juízo, perde a paz, ele perde a serenidade, porque ele não entende. Tudo o que ele podia fazer na condição humana para tentar resolver a situação, ele fez. Tudo. E não houve respostas. Se é uma enfermidade, vários exames médicos, passou pelas mãos de vários médicos, nenhum deu um diagnóstico correto. Um outro olha e fala: você não tem nada. Eu acho que o que você tem é uma crise de ansiedade. Vou te dar aqui um antidepressivo e você volta para sua casa. E são os remédios que mais têm sido receitados nesse tempo. Né? E aí você diz: meu Deus, eu vou em outro médico, O outro médico olha e fala: você não tem nada. Por quê, irmãos? A batalha é espiritual. A luta é espiritual. E de todos os lados somos atacados. Veja bem, daqui a pouco, Paulo está dizendo: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Vocês têm que me imitar. Porque Jesus venceu legião. Quer você creia ou não, o Senhor te chamou para pôr em fuga exércitos inimigos. O Senhor te chamou para pôr em fuga exércitos inteiros. Hostes espirituais da maldade, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Deus te chamou para pôr em fuga exércitos inteiros, legiões. Mas pastor, no meu caso o inimigo está prevalecendo. O que é que está acontecendo? Aí eu te mostro em Atos dos Apóstolos, porque Paulo pregou: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Atos dos Apóstolos, algumas pessoas foram imitar Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Vejam. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Eu não dei nenhuma boa noite pessoal de casa, né? Pessoal do Facebook, do YouTube. Deus abençoe você, viu? Boa noite. Domingo tem culto. 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, tá? Domingo dos Filhos de Deus, louvor e adoração. Venha preencher a casa da presença do Senhor, porque, como eu quero que todos aqui entendam, essa casa nunca fica vazia, tá?
ou ela está preenchida com a presença de Deus, ou tem outras coisas enchendo aí. Deus não divide a glória dele, tá bom? Venha se encher da unção e do poder de Deus neste domingo. Atos capítulo 19, versículo 13, olha isso, a Bíblia vai dizer assim, ó: alguns exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos. Por quê, irmãos? Ele tinha visto Paulo e alguns discípulos fazerem isso, dizendo: esconjuro-vos por nome ou por Jesus a quem Paulo prega. Eles estavam imitando quem? Paulo falou: vocês me imitem como eu tenho imitado o Senhor. Ok? Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. 14. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Um do principal dos sacerdotes, seus 7 filhos, eram estes exorcistas ambulantes. Respondendo, porém, o espírito maligno, isso falou na boca daquele homem, tá? Na boca daquele homem, disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é, mas e vós, quem sois? E aí vem a resposta: o que aconteceu? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles. E o que aconteceu? De tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Quando é que o inimigo prevalece? Se eu fui chamado para pôr em fugas exércitos, se eu fui chamado para pôr em fuga milhares no poder do nome de Jesus, quando é que o inimigo prevalece? Percebam que os 7 filhos de Seva, eles tentaram imitar Paulo, mas imitaram Paulo nas atitudes, fazendo o quê? Tentando expulsar um demônio em nome de Jesus, mas esqueceram de imitar Paulo na comunhão com Deus. Eu e você precisamos ser os imitadores de Cristo, nós precisamos ser os imitadores, mas você não pode esquecer que não é só imitar o Cristo, irmãos, que expulsa o demônio. É muito bom imitar o Cristo que expulsa demônio, sim ou não? Estender a mão e libertar a pessoa. É muito bom imitar o Cristo que cura o enfermo, estender a mão, orar e determinar o enfermo ser curado, liberto, livre. Só que para que o inimigo não prevaleça, eu tenho que imitar Cristo em tudo. Eu tenho que imitar o Cristo, irmãos, que não acusa, o Cristo que não acusa, o Cristo que faz os homens pensarem. Senhor, pegamos esta mulher num ato de adultério, a lei manda apedrejar, e o Senhor o que diz? Bom, se a lei manda apedrejar, quem sou eu para desobedecer a lei? Tentando explicar, né? Mas pensem bem, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E os homens começaram a pensar: opa, peraí. E eles foram largando as pedras e todos foram embora. Imitar o Cristo, que é o que, gente? Pacificador. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, lá no Sermão da Montanha. Por quê? Porque eles herdarão a terra. O homem de Deus que não é o pacificador, é aquele que faz o quê? O que semeia contenda. O que não pacifica, ele põe lenha na fogueira. Ele semeia contenda. Ele causa divisão. Ele causa brigas. Ele causa separação. É motivo de discussão, de discórdia. Irmãos, muitas coisas nós precisamos saber reagir e fazer da maneira correta. Por quê? Dependendo do que eu falo, do que eu digo, eu posso estar o quê? Matando alguém, espiritualmente falando. Eu já servi, irmãos, de auxiliar para vários pastores. E eu já auxiliei pastor bravo. E dependendo da situação, eu entrava no escritório e falava: pastor, olha, tem aquela situação, aquela pessoa assim, assim, dessa maneira. E ele ficava bravo no escritório. Mas quer saber, essa pessoa e tal, e falavam tanto.
E eu ouvia tudo. É mesmo? Sim, senhor, vou lá. Chegava na pessoa e dizia: meu irmãozinho, o pastor não vai poder te atender hoje. Ah, mas é porque... Não, olha, vamos fazer o seguinte, eu posso lhe ajudar? Se eu puder lhe ajudar, eu vou lhe ajudar. Posso fazer algo por você? É uma oração que você precisa? Não, que tinha que resolver outro assunto. Pois é, hoje está um dia bastante corrido, está muito difícil. Eu falo o seguinte: pego o meu telefone aqui, tá? Entre em contato comigo, eu vou marcar um horário para você. Mas não dá para ser? A pessoa ia embora feliz. Mas eu não ia semear contenda. Olha, se eu fosse você, sabe o que ele falou? Ele falou isso. Se eu fosse você, eu não voltava mais aqui. Esse é o espírito do Absalão, né? É o espírito do Absalão, que quer o quê? Roubar o coração das pessoas. Porque, irmãos, mesmo os homens de Deus tem dias o quê? Maus. E o dia que o meu pastor estava num dia mau, eu sabia perceber, assim como todas as pessoas para quem trabalhei para eles. Não era a mesma coisa que eu ouvia lá, nas coisas mais difíceis de repetir, né? Não era a mesma coisa que eu ouvia ali que eu dizia lá fora. Eu não repetia a bronca que eu tomava. Por quê? Para não semear contenda, para não colocar lenha, para não colocar um contra o outro. Irmãos, eu preciso ser um imitador de Cristo. Bem-aventurados os pacificadores. Porque aí eu coloco lenha. Já viu aquela pessoa que gosta de intriga? Vou falar uma palavra meio pesada. Fofoca. Diga: Deus me livre. Isso. Fofoca. Olha, gente, o tal da fofoca é uma guerra. A pessoa vem aqui e conversa algo com você. Aí ele vai lá na casa do outro e conversa algo com a pessoa. Sabe o que foi que ele falou? Falou isso, isso e isso. Aí esse daqui fala: mas é ele que é. Que isso? Não está dando mais não, que situação é essa? E dizem que são homens de Deus. Aqui não é homem de Deus nada. Aí a pessoa ficou meio longe do caminho para voltar lá e fala assim: não vou nem lá, eu vou ligar. Pega o telefone. Oi, fulano, você está em pé ou está sentado? Ah, então senta. Porque o que eu vou te falar, se você estiver em pé, você vai cair. Falei com Beltrano. Sabe o que foi que ele falou? Meu irmãozinho, contenda. Aí depois ele vai para onde? Para a batalha espiritual. Diz: eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus, eu não te aceito na minha casa, não vai ficar, sai da minha família, solta a vida do meu filho, em nome de Jesus Cristo, na vida do meu marido não pode, na vida da minha esposa, eu te repreendo em nome de Jesus. Sabe o que o Satanás faz? O que fez com os filhos de Seva: pode mais do que eles, agarra, esse fugir nu, sabe o que é, irmãos? Tira tudo da pessoa. Tira tudo da pessoa. Ele não vigia. Ele quer imitar o Cristo que expulsa o demônio, ele quer imitar as obras de poder de Cristo, mas não quer imitar, irmãos, as obras de fraternidade, as obras pacientes. Bem-aventurado os limpos de coração. Esse, nós vimos aqui que os pacificadores é versículo 9, 5:9, 5:8 vai dizer: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Limpos, puros de coração, porque eles verão a Deus. Meu irmãozinho, a pessoa deixa o coração se contaminar com tanta coisa. Continua com raiva. A ira dele tornou-se pecado. A ira que tinha que se apagar antes do pôr do sol torna-se uma ira constante. Virou pecado. Todo irado, bravo, né? E tal, e fala. Daqui a pouco, irmãos, ele vai orar: em nome de Jesus, eu não aceito esse mal. O inimigo vai dizer: você não aceita? Você não aceita? Jesus eu sei quem é, mas e você? Cristo eu conheço bem, mas e você, quem é? E lança-se contra a pessoa, de forma que a pessoa não consegue vencer, de forma que a pessoa não vai conseguir prosperar, de forma que a pessoa não vai conseguir romper, meu irmão.
Éramos para estar colocando para fugir exércitos. Quantos somos aqui hoje? Quantos, somados que passaram aqui nos 3 outros cultos da manhã? Quantos? Centenas. Centenas. Quantos inimigos deveriam estar fugindo? Porque a Bíblia vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir e Ele vai fazer o quê? O problema é que a pessoa não se habilita para resistir o inimigo. Ela não se sujeita a Deus. Ela não se sujeita ao Senhor. Então o inimigo acaba podendo mais que ela. Ele quer imitar o Cristo que usa poder, mas não quer imitar o Cristo que perdoa, que olha para a multidão e fala assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Oramos aqui, ele ora, ela repreende, manda embora o mal. Sim, imita o poder, mas na hora, irmãos, de abrir o coração e dizer: Pai, perdoa-os. Senhor, não lhes impute este pecado. Aí o coração se endurece, o coração fecha. Está todo o quê, irmãos? Carregado de coisa ruim. Como é que pode? Quem vai prevalecer? O inimigo prevalece. Então eu preciso ser o imitador de Cristo, que o quê, irmãos? Que faz e imita em todas as situações. Que é o que expulsa o demônio, que é o que cura o enfermo, mas também que é o que dá a palavra que salva, não a palavra que derruba. Que dá a palavra que liberta, e não a que destrói. Que dá a oportunidade, que todos que lhe perguntaram: como é, Senhor? Aos seus discípulos, ele sempre dizia, irmãos, de forma clara, para que eles entendessem, para que nenhum deles se perdesse, como nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. É preciso imitar o Cristo em todas as coisas. Terminando, Mateus capítulo 10, Lucas, vamos lá, Lucas 10, versículo 17, Lucas 10, 17, até a alegria no coração da pessoa às vezes é errada, né? Lucas, capítulo 10, versículo 17. Aqui Jesus havia enviado os 70 para a missão, dizendo que eles tinham que expulsar os demônios, curar os enfermos, realizar as obras do Senhor. E eles estão voltando da missão, veja, 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, eles estavam o que, gente? Alegres, com muita alegria, dizendo, o que? Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Pelo teu nome, eles se prostram, Senhor, eles se sujeitam a nós. E aí Jesus vai dizer o seguinte, 18, e disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu. 19, eis que eu vos dou poder para pisar as serpentes e escorpiões e toda a obra do inimigo, e nada vos fará o quê? Dano algum. Agora veja o verso 20, mas alegrai-vos, não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, mas alegrai-vos, antes, por estar o vosso nome, o quê? A pessoa está tão interessada em usar, irmãos, os dons de poder do Senhor, está tão interessada no poder, que ele não está preocupado se o nome dele está escrito no livro da vida. Para ser um imitador, ele precisa ter essa comunhão. Quando temos o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, nós temos a autorização para usar os dons de poder do Senhor. Os dons de poder do Senhor é para ser usado pelos salvos em Cristo Jesus. Então Paulo disse, e me imitem, assim como eu imito o Senhor Jesus. É como quem diz, se eu não estiver imitando a Cristo, não me imite. Às vezes você vê, irmãos, um pregador na televisão, um pregador na internet, vê o pregador na internet, vê o pregador na televisão, que lindo, é isso aí que eu quero. Pois é, mas você sabe a comunhão que ele tem com Deus? Você sabe a comunhão que ela tem com Deus? Por onde passou,
e os caminhos pelos quais passou para chegar onde chegou? Alguns chegam a dizer, puxa, eu quando crescer eu quero pregar igual fulano de tal. Não tem umas pessoas que pregam bonito, que são eloquentes, falam bem? Eu não tenho, gente. Falam bem, falam bonito e tal. Consegue fazer com que o público entenda o que eles estão dizendo. É bonito ou não é? Né? Puxa, quando eu crescer, porque nós usávamos um termo assim na igreja, quando eu crescer quero pregar igual o senhor. Quando eu crescer. Então, eu usava mais ou menos um termo assim. As pessoas dizem, puxa, quando eu crescer, eu quero pregar, eu quero falar igual fulano. Puxa, eu gostaria de orar e expulsar demônio igual Beltrano. Eu gostaria de ter autoridade que tem ciclano. Tudo bem, tudo é possível, porque não vem do homem, ela vem direto de... Mas a questão é o quanto você tem entregue de você para o Senhor para ter aquilo. Queremos tudo de Deus e damos tão pouco de nós para Ele. Queremos tudo. Dons, capacidade, todas as coisas. O que nós temos dado ao Senhor Deus? Então, gente, hoje o Senhor está dizendo, eu te chamei para afugentar exércitos inimigos bem maiores em números e força do que você. Mas é preciso que você entenda, os teus olhos têm que estar em Cristo Jesus. Tem coisa que às vezes você me pergunta, pastor, e isso? Pergunta para Jesus. O que ele te responderia? Pastor, Jesus, eu devo lá e brigar, porque assim, já viu aquele crente? Eu sou convertido, pastor, mas o meu braço não é não. Tem ou não tem? Eu sou convertido, pastor, mas mexeu comigo, eu já... Pergunte para Jesus se você deveria ir lá brigar, se você deveria ir lá bater, se você deveria, irmãos, xingar, esculhambar e fazer tudo que está no teu coração. O sábio, ele vence, irmãos, sem precisar brigar, bater em ninguém. Você quer ver o tolo explodir de raiva? É quando ele não consegue tirar você do sério. Não responda o tolo na sua loucura, porque se você responder o tolo segundo a loucura dele, você se fez louco semelhante. Mas responda o tolo segundo a sabedoria que Deus te deu. E aí você vai ver que o tolo vai explodir de raiva. É lógico que ele vai descer o nível, né? Mas você permanece lá em cima, porque a sua guerra é santa. A sua batalha é santa. Então você não desce o nível do tolo. Tá? Esse é o imitador de quem? De Cristo. De Cristo. Quantas vezes foi ameaçado de morte? Quantas? Várias. E quantas vezes, irmãos, falou que não devia? Nenhuma. Não deixava de fazer o que tinha que fazer por medo da morte. Ele dizia, eu vou fazer porque enquanto é dia, a noite vem e ninguém pode trabalhar, eu vou fazer. E muitas vezes nos escondemos por conta do medo das coisas, das situações, das circunstâncias. Aí eu te pergunto, estamos imitando o Senhor Jesus? E já te respondo, é por isso que os inimigos têm prevalecido. Não é porque Deus quer que você perca, não é porque Deus quer que você, irmãos, seja humilhado e se perca como um fracasso. Não, nunca foi o plano de Deus. O plano de Deus é que você seja um sucesso. O plano de Deus é que você seja uma bênção. O profeta Jeremias, capítulo 29, ele vai dizer, eu sei os planos que eu tenho para você, planos de paz. Planos de paz, para te dar um futuro e uma herança. E o fim que você deseja. Você vai alcançar, mas tem que entrar nos planos do Senhor. Quem entendeu isso, diga graças a Deus. Fique em pé, por favor, meu irmão. É hora de orar ao nosso Deus. É hora de invocar aqui o nome do Senhor. É hora de clamar, na certeza de que Ele não falha. De que Ele não falha. Preste atenção. Eu sei que eu falei com pessoas aqui, que talvez estavam o que, gente? Perdendo a batalha. Pastor, eu vim aqui hoje, pastor, eu vim mais uma vez, hoje eu vim, mas olha, a batalha não está fácil.
O pensamento de desistir permeia, né, a mente constantemente. O desejo de parar é muito grande. A vontade de abandonar tudo é o que constantemente queima dentro de mim. Porque eu tenho a sensação que eu corri atrás do vento. Eu tenho a sensação de que nada valeu e nada está valendo. Eu sei que foi com muitas pessoas assim que o Senhor nos levou a falar no dia de hoje. Mas Deus está nos chamando hoje para dizer: não, eu não escolhi você para parar desse jeito, para parar desta forma, para ficar nesta situação. Ah, Senhor, por que simplesmente o Senhor não faz na minha vida? Porque existem leis que precisam ser, irmãos, obedecidas. Deus tem todo o poder para chegar aqui na terra, dar um peteleco no Satanás e mandar ele embora de vez. Tem ou não tem? A pessoa pode pensar: por que Deus não faz isso? Meu irmão, o salmista Davi vai dizer assim, ó: os céus dos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Deus deu-a aos filhos dos... Aí o que os filhos dos homens fizeram com a terra? Deu para quem? Deu para o diabo, deu para o inimigo. Por que ele age como ele está? Deus não pode simplesmente vir aqui e tomar. A terra Deus deu a você. O lugar onde você está, quem domina é você. Quem comanda é você. É você. Para de ser manobrado pelas ações de Satanás. Se ele te deixa sorrir um pouquinho, você sorri. Se ele te quer triste, é o tempo todo a pessoa triste, o tempo todo a pessoa para baixo. Deixa de ser manobrado. O lugar é seu. A legalidade de dominar e de assumir é sua. E principalmente se você já conhece Jesus, que foi o preço pago. Se eu não conheço Jesus, até concordo que a pessoa, na falta de entendimento, esteja passando pelo que está passando, sem se levantar, sem reagir. Mas se eu e você conhecemos Jesus, Ele te deu o poder para dominar. O poder para dominar. Então é a sua hora, é o seu momento, é a sua vez o quê? De pôr agora em fuga o exército inimigo. O lugar onde você está, Deus deu a você. Essa terra não é do Satanás. O que ele conseguiu foi com engano. Cristo já pagou o preço para ser devolvido a mim e a você. Então acredite nisso em nome de Jesus. Dona Mari vai cantar essa canção e nós vamos aqui adorar o nome do Deus Todo-Poderoso, porque Ele é fiel para fazer nas nossas vidas mais do que pedimos, mais do que imaginamos. Ele é justo. Feche os teus olhos, por favor. Isso. Comece a dizer a Ele: Senhor, perdoa pela dureza do meu coração. Eu quis muito as obras de poder, Senhor, mas me esqueci de que existe, meu Deus, muito mais para imitar do Senhor. Me ajuda a imitar, meu Deus, a capacidade de perdoar. Me ajuda a imitar a bondade, a fidelidade, o amor, a justiça. Me ajuda a imitar, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, diga a Ele, porque o Senhor vai libertar aqui hoje. Deus vai curar, Deus vai ajudar corações aqui hoje, em nome de Jesus Cristo. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim. Sendo liberadas. Sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Diga: eu vou crer. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória.
nessa hora me dá vitória, nessa hora me dá vitória, nessa